Oi pessoal, bom, vamos à nossa primeira videoaula e nessa primeira videoaula o assunto em questão é pronomes indefinidos. Bom, como o próprio título aí já diz, esses pronomes indefinidos eles não definem, não especificam, ou seja, sempre vai haver um sentido vago a que eles estão se referindo. Obviamente, normalmente são substantivos, tá? Eu dividi esse assunto em duas partes. Então, nesta primeira videoaula, nós vamos falar sobre os principais. Tá? Na próxima videoaula, a gente vai falar de outros pronomes indefinidos que estão relacionados a esse que nós estamos vendo agora. Tá bom? Então, a gente vai começar falando do primeiro pronome indefinido, que é o some. A tradução está aí na tela para vocês. A tradução é algum, alguma, alguns, algumas e um pouco. Bom, esse pronome indefinido some, ele vai ser usado, tá? Basicamente em frases afirmativas antes de substantivos. Lembrando que muitas vezes eu posso ter um adjetivo e até mesmo um pronome, tá? Antes desse substantivo. Mas esse pronome indefinido, ele vai ter a sua relação com o substantivo que vem a seguir. Tá bom? Então, a gente vai usar em frase afirmativa. É a mais fácil de todas. Ok? Bom, vamos ver outra coisa. Eu também vou poder usar esse pronome indefinido some em frases interrogativas, desde que estas frases interrogativas indiquem oferecimento, pedido ou sugestão. Frase interrogativa, pessoal, é fácil de identificar porque ela vem com aquele ponto de interrogação no final. Então é tranquilo. O que vai dar trabalho para a gente é saber, tá, o sentido dela, porque aqui está falando frases interrogativas que indicam oferecimento ou pedido. E isso a gente vai ver nos exemplos que vêm a seguir da minha teoria agora inicial. Vamos lá. Tem algum outro caso que eu possa usar o pronome indefinido some? Vamos ver. Também vou poder usar em substantivos incontáveis no singular, substituindo a ou en. O que significa isso? Substantivo incontável no singular. Incontável não tem plural, pessoal. Tá? Não vem S que identifica o plural. Basicamente, ele é usado com substantivos incontáveis. A gente vai ver também isso, que vai ficar mais fácil nos exemplos. Tá certo? Aí, então, vamos ver justamente esses exemplos. Vamos lá. Então, eu tenho a primeira frase. Eu vi algumas crianças andando alegremente. Bom, que tipo de frase eu tenho aí? Eu tenho uma frase afirmativa. Bom, se eu tenho uma frase afirmativa, fica fácil de eu completar usando o pronome indefinido correto. É o some. Tudo bem? Então, vamos lá. Outro exemplo. Would you like water? Aí eu tenho uma pergunta, tá? Eu tenho que ver se ela indica pedido ou oferecimento, que é onde eu posso usar o pronome indefinido some. Would you like? Você gostaria ou você desejaria? Bom, isso já me ajuda. Se eu tenho would you like, eu posso usar o some, porque essa expressão would you like, ela se refere a oferecimento. Ok? Então aqui eu vou poder completar, sem medo de ser feliz, com o pronome indefinido some. Ótimo. A seguir. Can you give me books? Você pode me dar alguns livros? Bom, o que está acontecendo? Eu tenho uma frase interrogativa. Ela indica oferecimento? A gente já viu que não tem would you like. Dificilmente vai indicar oferecimento. Can you give me? Você pode me dar? Aí sim eu estou pedindo alguma coisa. Uma outra expressão fácil de você identificar pedido é could you. Seria o passado do can. Tá? Tanto can you como could you dá para eu jogar como indicando pedido. Ok? Então aí eu vou poder completar usando o some.
né? Nesses dois últimos exemplos eu usei para frases interrogativas, uma indicando oferecimento e a outra indicando pedido. Muito bem. Esse último exemplo desta página, eu tenho aí: Give me coffee, please. Me dê um pouco de café, por favor. Coffee é substantivo incontável. Opa, mas water também era incontável, mas não é pergunta. Então tá. E o que vai identificar a diferença principal é o que está ali no começo. O would you like indica oferecimento. Aqui eu não tenho oferecimento. Eu tenho sim um pronome, um substantivo incontável, desculpa. Então eu vou poder completar usando o pronome indefinido some. Ok. Tá aí feito. Muito bem. A seguir, o que temos? Temos um outro pronome indefinido. Tá? Esse segundo pronome indefinido já traz mais traduções do que trazia o primeiro, o some. N significa alguma, algumas, algum, alguns, nenhum, nenhuma, qualquer e quaisquer. Por que tem tanta diferença agora? Porque esse pronome indefinido, ele varia muito com o tipo de frase e o tipo de sentido que se quer dar a esta frase. Então vamos ver. Esse pronome indefinido N eu vou usar em frase negativa. Lembrando, para ter frase negativa, eu tenho que ter not na frase. Ou eu tenho not ou eu tenho a contração dele, que é o N apóstrofo T. Tá bom? Então tem que aparecer. Se não aparecer, eu não tenho uma frase negativa. É outro tipo de análise que a gente tem que fazer. Então, para a gente, frase negativa tem que ter o not. Outro caso, frase interrogativa, à exceção do uso de some. Eu usei some em frase interrogativa, indicando pedido ou oferecimento. Agora não pode indicar nenhum dos dois. Ok? Então, desde que eu tenha uma pergunta e essa pergunta não indique o uso de some, eu posso usar o N sem medo de ser feliz. Ok? Bom, a seguir eu tenho frase afirmativa onde aparece if. If significa se, tá? Então vai indicar uma frase condicional. Muito bem. Apareceu if sem medo de ser feliz, você pode usar o N. Por enquanto, só o N. Depois a gente vai ver que tem algumas outras coisas que podem aparecer, tá? Bom, vamos ver então se tem mais algum outro caso. Tem frases onde apareçam palavras de sentido negativo. Aí eu coloquei para vocês 5, que são 5 das expressões mais comuns no uso do pronome indefinido. Tá? Vamos trabalhar com essas 5 expressões, não vamos sair delas por enquanto, até para não causar nenhum tipo de problema. Vamos nos ater a esse vocabulário específico. Então a gente vai ficar nisso daí. Não vamos aumentar para não causar problema para ninguém. Então, pensando nisso, tá? Apareceu qualquer uma dessas 5 expressões, eu vou poder justificar que o uso desse pronome indefinido é devido à palavra de sentido negativo. Muito bem. Tem mais algum outro caso? Sim. Frase afirmativa com pronome indefinido com sentido de qualquer. A gente já viu que frase afirmativa eu uso com some. Tá? E agora apareceu outro, mas agora também mudou o sentido. Por isso que eu falei lá em cima que o N traz muito mais traduções. Aqui. Então, quando eu estiver usando o some, vocês vão ver que normalmente eu tenho pronome incontável, tá? No singular e substantivo contável no plural. Quando eu tenho qualquer, não é bem assim que aparece. Mas vamos entender isso melhor através dos exemplos. Vamos lá. Então eu tenho exemplos no uso do N. O primeiro eu tenho I don't have money. Eu vou usar o N? Vou. Por quê? Porque eu tenho not. Mas cadê o not? Está ali no don't. Do not. A contração. Então apareceu a negativa, eu posso usar o N. Próximo exemplo. Do we have money now? Nós temos dinheiro agora? Pessoal, presta atenção. Eu tenho uma frase interrogativa. Tenho ali o meu ponto de interrogação na frase, no final dela.
fácil de identificar. Indica pedido ou oferecimento? Não. Presta atenção. Eu estou perguntando se nós temos dinheiro agora. Eu não estou pedindo e não estou oferecendo. Tá? Provavelmente, se você me disser que tem, eu vou acabar pedindo. Mas aqui não é o caso. Então, a minha pergunta é específica, querendo saber se nós temos. Muito bem. Se é pergunta, não indica nem pedido e nem oferecimento, N na resposta. Próximo. Esse é lindo, esse é maravilhoso. Apareceu if. Se você tiver alguma dúvida, me chame. Vou usar N? Vou. Por quê? Porque apareceu N na frase. Apareceu sem medo de ser feliz, N. Tá? E é verdade, hein, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, me chame, me ligue. Não tem problema, eu estou aqui para poder ajudar vocês. Vamos em frente. Eles saíram sem nenhum dinheiro. Vou usar o quê? Minha frase ela é afirmativa? É. Então eu vou usar o some, não vou usar o N. Não. Por que não? Eu tenho a palavrinha antes, without. É uma daquelas expressões, tá? Que indicam sentido negativo. Tá? Without, palavra de sentido negativo. Quando isso aparece, eu uso N. Ok? Tem mais algum? Tem. Apareceu ali. Book is good. Então vamos lá. Livro é bom. Eu vou dizer algum livro? Não, não vou dizer. Eu não costumo usar dessa maneira em inglês. Para eu dizer um livro é bom, um livro qualquer, eu usaria a ou an. Não é o caso agora. Eu tenho que usar pronome indefinido, não artigo indefinido. Então, quando eu tenho substantivo que é contável, tá? No singular, provavelmente eu não vou usar agora este some. Então, eu tenho que pensar em uma outra tradução. É algum livro é bom? Não, é qualquer livro é bom. Então, sendo a tradução qualquer, então aí eu posso usar o N. Ok? E aí nós temos exemplos para os casos que apareceram na teoria. Tá certo? Tanto para some quanto para N, que são os dois principais. Acabaram os pronomes indefinidos? Não. Qual é o próximo? No. Muito bem. Nesse no, não apareceu a tradução. Por que não? Porque eu dependo muito do sentido que ele vai aparecer na frase. Muitas vezes ele dá um outro sentido. Então, isso vamos ver agora. Então, eu vou usar o no em frase afirmativa com sentido negativo, antes de substantivos e substituindo not any. Nossa, meu Deus do céu, o que é isso? Vamos ver o exemplo. Eu não tenho nenhum dinheiro. Eu estou usando N porque eu estou usando o not. Mas o que tem a ver com isso? Eu posso reescrever esta frase de uma outra maneira. De que maneira seria? Aqui. I have no money. Tá bom? Então eu tenho ali, eu não tenho nenhum dinheiro. O no está substituindo o not do don't e o N. Okay? O have está na afirmativa e o meu sentido é negativo por causa do pronome indefinido. Tá bom? Tem mais algum outro caso? Não, tem um outro pronome indefinido e esse já tem a ver com o no. Tá? Ele é muito próximo do no. Então vamos entender. No fim de frases afirmativas, substituindo um substantivo já citado. Então vamos entender isso. I have no money. Eu não tenho nenhum dinheiro. Tá? De que maneira isso ficaria? Então vamos lá. I have none. Por que I have none? Porque tá? E mais o money eu estou substituindo pelo pronome indefinido. Eu não tenho nenhum. Nenhum o quê? No money. O substantivo que já foi citado anteriormente. Eu não posso usar o none se eu não sei a que outro substantivo ele está se referindo. Ok? Vamos ver. Acabou? Não. Tem um outro agora, uso para o none. Eu vou usar na formulinha none mais of mais substantivo ou pronome objeto. E aí eu tenho um exemplo. Nenhum deles chegou tarde. Por exemplo, você imagina o professor que chega na sala de aula, fecha a porta e não deixa mais nenhum aluno entrar.
Isso acontece, tá, muito em determinadas escolas. Bom, agora, depois que os alunos conhecem bem esse professor, tá, vocês conhecem, e aí vocês acabam chegando na aula no horário correto. Muito bem, já que isso acontece, nenhum deles chegou tarde. Isso acontecendo, tá tudo maravilhoso. Muito bem, pessoal. Esta foi a primeira parte dos pronomes indefinidos, ok? Eu agradeço muito pela atenção. Eu espero que isso tenha ajudado vocês a identificar, a assimilar um pouco mais desse conteúdo que vai ser trabalhado numa próxima videoaula. E aí vai entrar mais conteúdo, mas eu preciso que vocês saibam, primeiramente, desses 4 pronomes indefinidos. Ok? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado por vocês estarem aqui junto comigo e fiquem com Deus.